Código de Processo Penal, artigos 394 a 497, parte 10. Artigos 476 a 481. Seção 12. Dos debates. Artigo 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissíveis a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Parágrafo 1º. O assistente falará depois do Ministério Público. Parágrafo 2º. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e, em seguida, o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação, na forma do artigo 29 deste Código. Parágrafo 3º. Finda a acusação, terá a palavra a defesa. Parágrafo 4º. A acusação poderá replicar e a defesa triplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário. Artigo 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada, e de 1 hora para a réplica, e outro tanto para a tréplica. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que na falta de acordo será dividido pelo juiz-presidente de forma a não exceder o determinado neste artigo. Parágrafo 2º. Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora, e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica, observando o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 478. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências. Inciso 1º. A decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Inciso 2º. Ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Artigo 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Artigo 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz-presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda aos jurados solicitar-lhe pelo mesmo meio o esclarecimento de fato por ele alegado. Parágrafo 1º. Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Parágrafo 2º. Se houver dúvida sobre a questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos.
Parágrafo 3º. Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz-presidente. Artigo 481. Se a verificação de qualquer fato, reconhecida como essencial para o julgamento da causa, não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente dissolverá o conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Parágrafo único. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz-presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando as partes também formulá-los e indicar assistentes técnicos no prazo de 5 dias.